Olá, me chamo João Barreto. Vamos fazer uma breve análise aqui sobre a situação do Bahia, que jogou e foi eliminado ontem na primeira fase, para ele no caso da pré-Libertadores. Assim, eu já tinha feito um outro vídeo falando da negligência do Grupo City nas contratações do elenco do Bahia. E só veio ontem a provar, para mim não foi surpresa nenhuma. O Bahia até deu sorte de não ter tomado 2-3 desse time lá no Chile. E ontem o Bahia começou muito bem e tal, mas tem aquele problema que já vem de anos anteriores, que é um time que não tem poder de decisão, entende? Perceba, o Bahia começou o jogo 20 segundos, já estava 1-0. Ao final do primeiro tempo conseguiu fazer 2-0, que é o placar que necessitava para passar para a próxima fase. E aí o que acontece? Toma um gol antes mesmo da metade do segundo tempo. Ele toma um gol, o que levaria naquele momento a partida para os pênaltis. Mas tinha todo o tempo ali, cara. Tinha tempo de sobra para assimilar aquele gol sofrido e ir pra cima. Fonte Nova lotada e tal. Pô, dava pra, de maneira natural, o Bahia fazer mais um gol. Mas isso não aconteceu. Mais uma vez, o Bahia se apequena na sua reação dentro do jogo. E de maneira muito equivocada, teve uma postura nervosa, ansiosa e se perdeu no jogo, onde não conseguiu fazer mais nada assim de muito útil no jogo. Se eu não me engano, o Bahia teve um chute a gol no segundo tempo, muito pouco, sabe? Então, assim, independente da Fonte Nova estar lotada, que tem essa ideia de que na Fonte Nova o Bahia faz e acontece, mas depende do jogo, depende da circunstância. Se for um jogo decisivo, o Bahia, mesmo na Fonte Nova, ele não consegue resolver a situação. Portanto, na minha opinião, foi isso que aconteceu. Agora, os culpados disso daí, aí uns falam que foi Theo, que foi Rogério que botou o menino e que Everton Ribeiro. Cara, isso daí é do jogo, sabe? Isso acontece com todos os grandes jogadores. Eu acho que o ponto não é esse. O ponto é você analisar como é que um Grupo City, que tem tanto dinheiro, que se propôs a comprar o Bahia, se propôs a colocar o Bahia numa situação, num patamar bem mais alto. Já vem 3 anos que de fato o Bahia mudou o patamar, mas estagnou nessa posição intermediária de sétimo, de oitavo, de nono, e aí não consegue avançar nos torneios internacionais. E as contratações do Bahia não alteram em nada positivamente a qualidade da equipe. Perceba, olha os atacantes que o Bahia tem. De início lá atrás tinha Kaique, trouxe Kaique e Biel. Repare o nível dos caras. Aí depois trouxe Pulga, Sanabria, agora Kiki. Perceba que é o mesmo nível, não muda. Aquelas fumacinhas ali que não decide jogos, sabe? E não altera nada, cara. Passou aí 2 anos, não sei, com o Everaldo, a torcida não aguentava mais, vendeu. Pô, agora trouxe de volta. Comeu o próprio vômito. E o pior, ainda sendo o salário pago pelo Fluminense. Tem necessidade do Grupo City agir dessa forma? Agora eu soube que está trazendo o Marcos Vitor de volta, porque não tem zagueiro, o zagueiro está contundido. Pô, cara, você não pode contratar um zagueiro que preste? Ou seja, na minha opinião, fica claro a intenção do Grupo City com o Bahia. Ele consegue dar 14 milhões de um jogador da base do Corinthians, do Vasco, do Cruzeiro, do América, seja lá do Grêmio. E esses caras não rendem nada, porque são meninos ainda, tem que maturar e tudo mais. E não contrata um zagueiro que preste para não ter que repatriar Marcos Vitor, que já foi provado que não serve para o Bahia.
não investe num centroavante melhor do que os que tem aí e repatria, traz de volta Everaldo. Não existe isso, cara. Como é que um time desse quer ganhar algo? Como é que um time desse quer mudar de patamar? E quando eu falo mudar de patamar, é ganhar um campeonato brasileiro, ou chegar lá nas cabeças, disputar uma Copa do Brasil lá nas finais, nas semifinais. É esse patamar que eu tô falando, porque campeonato baiano, antes do Grupo City, o Bahia tinha 49. O Bahia tinha ganho 49. Campeonatos baianos, do Nordeste já tinha ganho 4. Entende? Então o Grupo City não mudou isso daí. O que é que o Grupo City mudou? O Bahia não lutar mais para ser rebaixado. O Bahia lutar ali de 10 para cima, no caso, de 10 a sexto, sétimo, ficar naquela luta ali de pré-libertadores. Porém é muito pouco. O torcedor pode ter uns que pensam, tem que dar graças a Deus pelo Grupo City, que não sei o que. É muito pouco. Você tem que entender que você vendeu. O Bahia foi vendido por 90 anos. Sabe? Há um grupo riquíssimo que me parece que está fazendo do Bahia vitrine para colocar para comprar jogadores, vender e tal. Não está interessado. Perceba esse lateral que o Bahia comprou aí por uma fábula. O cara não está pronto, no mínimo, para ser bonzinho. Ele não está pronto para jogar no Bahia, certo? Para mim, lateral fraquinho, entendeu? Não gostei do lateral argentino, e agora nos próximos jogos o Bahia não tem um outro lateral para colocar. Gilberto está contundido e acho ele bem fraco, cara. Por pouco o Bahia não toma o segundo gol ali com a falha dele, entendeu? É muito verdinho e tal, e não tem aquela... Não gostei. Enfim, cara, aí você vê Kiko Oliveira vai decidir que jogo, cara. Se ele não conseguiu decidir pro Grêmio, como é que vai decidir pro Bahia? Não, sabe? Não são contratações que decidem. E o time do Bahia, o elenco do Bahia, que aí já estavam, são os caras que não decidem. O próprio Everton Ribeiro, na hora H, ele não decide. Não, um cara que faz gol, é um ótimo jogador, um craque, organiza ali, mas na hora da prática mesmo, de fazer o gol, de decidir o jogo, ele não decide. Você vê que no pênalti ontem, que ele poderia fazer para manter o Bahia vivo lá, ele perdeu. Não estou condenando ele, mas eu estou dizendo que ele é um jogador decisivo de decidir o jogo, sabe? Jean Lucas, muito mal. Caio Alexandre não é mais o mesmo do ano passado. Juba não é mais o mesmo. Acho que a seleção fez mal a eles dois. Mingo caiu muito de produção. Não acho esse zagueiro todo que falavam. É igual o Gabriel Xavier, que 2 anos atrás, cara, diziam que esse Gabriel Xavier, que no SofaScore, que esse cara era o melhor em bola alta e não sei o que os números dele... Olha aí, Gabriel Xavier. A torcida não quer ver pintado de ouro. Então, assim, eu acho o time do Bahia, no sentido de decidir, de decisão, fraco. É um time, entre aspas, frouxo, que não decide. Na hora H, nos grandes jogos, eles não conseguem decidir. Não são jogadores decisivos. São aqueles jogadores de fazer aquele jogo bonito, aquele jogo menos importante, que você nem espera que ele vai fazer alguma coisa, vai lá e ganha um jogo, outro e tal. Mas na hora da onça beber água, na hora da mudança de nível, eles não têm condição para isso. Eu acho que tem que ir aos poucos e substituindo esses jogadores, não por outros iguais, como fizeram no ataque, mas jogadores decisivos, jogadores que chegam e resolvam, sabe? E me parece que hoje o Bahia não tem esse time, e não sei como é que vai ser depois desse fiasco aí, se vai reagir rápido, como é que vai acontecer. Eu não acredito e não acho que Rogério vai ser demitido. O Grupo City não tem esse perfil, eles confiam no projeto, e esse projeto aí é de muitos anos, enfim. Mas vamos ver como é que o Bahia vai se portar daqui para frente. Só resta o Campeonato Brasileiro, as finais do Baiano e a Copa do Brasil, quando começar. Mas é difícil a situação,
entendeu? Pela expectativa criada. A torcida criou uma grande expectativa, achando que o Bahia agora, pô, porque na minha opinião, inclusive, se o Bahia passasse ontem e pelo menos pegasse era melhor ter pro Bahia pegar uma Sul-Americana do que propriamente ir para a Libertadores. Porque eu acho que o Bahia tem uma chance maior de ser campeão da Sul-Americana. E com o fiasco de ontem, nem na Sul-Americana o Bahia vai, entende? Então, assim, eu acho que tem que fazer tudo de novo, mas eu receio que esse ano tem não sei exatamente, mas parece que tem uma mudança no regulamento do Campeonato Brasileiro, que não abre mais, tipo G8, G7, eu acho que é G4 e G5, é uma coisa do tipo assim, mas é porque o vice-campeão da Copa do Brasil também agora vai ter direito a Libertadores, então não terá mais G6 e G8, vai ser no máximo aí G5 e G6 ou G7 no máximo, enfim. Então vamos ver como é que o Bahia vai se portar, mas de fato foi um vexame. Foi um vexame. O Rogério Ceni tem muita culpa nisso. Eu acho que o time de Rogério Ceni, ele normalmente joga bem, é um time que é bem ajustadinho, organizado e tal, mas quando ele precisa mudar, quando ele precisa extrair o melhor de cada jogador, eu acho que ele se perde. Tipo, o Kiki joga melhor em um lado, ele bota no outro. Pulga joga melhor no lado, ele inverte. Enfim, o centroavante ele bota de ponta ou sabe? Então ele faz essas coisas. Ontem mesmo ele colocou 2 centroavantes. Em vez dele organizar ou ir pelas pontas, deixar só um centroavante e botar Sanabria. Não, ele botou 2 atrás, botou Del e Everaldo, sabe? Então assim, eu acho que ele se perde um pouco nessas coisas. Então, mas é o que tem, não vai mudar, entendeu? Rogério Ceni é o técnico que vai continuar e provavelmente outros fiascos virão, porque enquanto não mudar a mentalidade desse elenco que está aí, que na minha visão é a mentalidade de um elenco frouxo, de um elenco que não tem poder de decisão, certo? Se for um jogo aleatório lá, eles ganham e tudo mais, mas se for para decidir, matar ou morrer, eles morrem, certo? Já foi provado. O Flamengo fez 2 jogos na Copa do Brasil 2 anos atrás aí com o Bahia, ridículos. Foi os piores jogos que o Flamengo fez e o Bahia não conseguiu se aproveitar disso. O Fluminense ano passado, mesma coisa. Enfim, posso elencar aqui vários jogos em que o Bahia, na hora de decidir, não consegue passar. Tá bom? Foi dessa maneira que eu vi o jogo aí. Vamos para frente, vamos ver aí como é que vai se suceder aí essas próximas rodadas agora do Brasileiro e das finais do Campeonato Baiano. Valeu, um abraço.